Olá, sejam bem-vindos ao Sobral News em Debate, o seu jornal diário da TV Interaja, produzido em parceria com o jornal Sobral News. A nossa edição diária está disponível no site do INTA, também no site do INTEC e através do nosso canal no YouTube. Eu peço a você que interaja, participe, dê sua crítica, sugestão e faça conosco esse nosso programa. Eu sou Tiago Donato e hoje estou recebendo Paulo Passos, jornalista do jornal Sobral News, e também o professor Júlio César Alexandre, ele que é secretário de Educação do município de Sobral. Paulo Passos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Sobral News em Debate. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, secretário Júlio César. Boa tarde você que nos assiste aí no seu computador. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Secretário, nós sabemos que no dia 21 aconteceu uma premiação em Fortaleza, Escola Nota 10, e Sobral esteve lá sendo representada. Eu gostaria de saber, então, que evento foi esse e qual foi a importância dessa premiação para o estado do Ceará, em especial para o nosso município de Sobral. Bem, primeiramente agradecer o convite, né? Paulo, Tiago e de quem estamos ouvindo também colocarmos à disposição sobre qualquer questão que envolva Sobral. O evento que você se refere, Paulo, foi a premiação do PAIC, do Programa de Alfabetização na Idade Certa, que o governo do estado todos os anos realiza. O governo do estado lançou esse programa há alguns anos atrás, houve uma adesão dos 184 municípios a esse programa e o objetivo central do programa é fazer que a aprendizagem das crianças do ensino fundamental possa melhorar ano após ano, né? Então, houve uma avaliação de todos os municípios no segundo e no quinto ano, né? E também no nono ano, e esse resultado da premiação culminou no evento de segunda-feira, dia 21. Sobral, neste evento, foram premiadas 150 escolas, entre 8.500 escolas do estado do Ceará. Os 150 melhores resultados foram premiados e Sobral compôs uma delegação de 29 escolas premiadas, dentre essas 8.000 que fazem parte das 150 que lá estiveram. Então, Sobral teve um percentual elevado nessa premiação. A gente tem muito orgulho de dizer isso, porque, na verdade, é um trabalho desenvolvido em rede pelo Sistema Municipal de Sobral. Um quinto, né? Praticamente um quinto das escolas, vamos dizer assim. Foi um percentual bastante elevado. E um detalhe também importante, que no segundo ano, a escola do estado do Ceará, a escola que mais teve alunos no nível desejado, também é uma escola de Sobral, que é a Escola Raimundo Pimentel Gomes, o CAIC, né? Então a gente fica muito feliz pela participação de Sobral. Essa felicidade também se estende para todos os outros municípios. Se nós pegarmos um mapa de 2007 da política de alfabetização do estado do Ceará, nós iremos ver que era um mapa vermelho por ser crítico. E hoje ele se tornou um mapa dentro do nível desejado, que hoje se tornou um mapa verde. Então, é uma política de sucesso, uma política que vem dando certo. E a gente fica muito feliz por Sobral ser um dos parceiros nessa política entre os 184 municípios. E de que forma esse projeto de educação desenvolvido aqui em Sobral acabou influenciando um projeto maior do governo do estado? Olha, esse projeto em Sobral, ele tem em torno de 12 anos. Ele tem uma marca muito bem definitiva, muito bem objetiva. No ano de 2000, foi realizado um diagnóstico por amostragem, na antiga terceira série, né? E se identificou que 48% das nossas crianças, elas não sabiam ler. E não sabiam ler textos, não sabiam ler frases, não sabiam ler palavras. Esse diagnóstico foi, na verdade, o pontapé inicial de toda uma reestruturação na rede municipal de Sobral. Foi a partir desse diagnóstico que nós fizemos uma reestruturação na rede e hoje o nosso projeto ele possui 3 eixos muito distintos. Um eixo que é o de fortalecimento da ação pedagógica, que se caracteriza por uma formação em serviço com os professores. Essa formação ela tem como referência o material didático do aluno,
né? E essa formação acontece mensalmente, onde o professor estuda, investiga, manuseia esse material e cria uma rotina de atividades a ser desenvolvida dentro da sala de aula. Essa rotina, antigamente, para você ter ideia, era uma rotina, digamos, muito pobre. Só tinha 2 rotinas, uma antes do recreio e outra depois do recreio. Hoje nós temos em torno de 7 atividades nessas rotinas que se desenvolvem com um planejamento a ser desenvolvido. O outro eixo foi o eixo de fortalecimento da gestão escolar, que aí Sobral fez a opção em fazer uma seleção por critérios meritocráticos, por competência, para diretores e coordenadores pedagógicos. Através de seleção. Através de uma seleção. Nós nem optamos em continuar com uma política de indicação política, nós rompemos isso há bastante tempo, né? E nem optamos também pelo processo de eleição, nós optamos por um processo meritocrático. E dentro desse eixo de fortalecimento da gestão escolar, a direção é a grande liderança com seus pares dentro da escola. Portanto, há vamos dizer assim, uma semi-autonomia dentro dessa visão da escola com relação à secretaria. É exatamente isso, porque você foi muito feliz, porque exatamente geriu 3 tipos de autonomias dentro da escola. Essas autonomias nós temos autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia pedagógica. E são autonomia na escola. A escola passa a ser o centro da política educacional. É lá onde as coisas devem acontecer ou não acontecerem. É lá onde a autonomia deve gerar responsabilidade. Então foi esse eixo que foi o condutor de toda a política existente. E o terceiro eixo foi o eixo de valorização do magistério, né? E aí, dentro do eixo de valorização do magistério, nós temos como conquista tanto o plano de carreiras dos professores, nós temos como conquista um programa chamado Olhares, que é um programa que se desenvolve durante todo o ano. Ele acontece de maneira espontânea para os professores e aos finais de semana. Nós já tivemos aqui o Ariano Suassuna, já tivemos aqui o Fernando Sabino, já tivemos a Ana Miranda, já tivemos oficinas. Mas ele culmina com um grande evento, não é isso? E culmina com um grande evento, que é um congresso que nós realizamos ao final do ano. Temos também, dentro desse eixo, um eixo de gratificação para o professor, além do seu salário. Ele tem por base o desempenho da sua turma. Se eu sou professor e a minha turma teve uma média elevada acima do município, eu passo a receber, como dentro do meu salário, além do vencimento, uma gratificação por turma. Também constituímos bônus para a compra de computadores, porque é uma tecnologia importante para o professor e para o aluno. Então, todos os professores tiveram condições de ter um bônus para comprar o seu computador e utilizar como ferramenta no seu ofício de trabalho. Então, esses 3 eixos compõem hoje a estrutura da política educacional de Sobral. E isso resultou em grandes avanços a nível de desempenho dos nossos alunos. Foi a partir desse momento que o Estado percebeu que era um projeto que conseguia fazer com que as crianças aprendessem, né? A professora Isolda, que tinha sido professora de Sobral, o governador Cid Gomes, que tinha sido prefeito de Sobral, juntamente com o Ivo, que tinha sido secretário de Educação, e o professor Maurício, que também aqui esteve conosco, levaram a ideia para o governo do Estado, e o governo do Estado conseguiu montar o PAIC, o Programa de Alfabetização da Idade Certa. Evidentemente que são 184 municípios e cada um tem a sua particularidade. Eles têm uma matriz de referência, né, onde eles se inspiram, que o governo do Estado oferece, e cada município desenvolve, diante das suas condições, das suas particularidades, esse programa. Eu fico muito feliz porque vem mostrando que é um programa que está dando certo. Quando a gente olha o que era a alfabetização antes de 2007 e olha agora a partir de 2011, a gente vê que a Secretaria de Educação do Estado, o governo do Estado, acertou um programa muito feliz, que é a coisa mais sagrada, que é a aprendizagem das nossas crianças que mais precisam. E, secretário, quais são os critérios utilizados para se fazer a medida do desempenho dos municípios, ou melhor dizendo até, das escolas municipais? Muito bem. Hoje o Brasil, pela primeira vez, eu consigo perceber, né, uma política nacional de educação. Hoje nós temos várias ações que demarcam uma política nacional de educação. Então, tanto o município como é o Sobral, o caso de Sobral, nós temos uma estrutura de um programa, como eu acabei de citar, e nós temos como avaliar esse programa. Nós avaliamos com o que nós chamamos de avaliação externa. Então, 2 vezes ao ano, nós temos uma avaliação externa à escola. Uma equipe vai à escola e lá ela avalia aluno por aluno de maneira censitária.
turma por turma. E esse resultado ele é consolidado e nós recebemos da Secretaria esse resultado, um resultado aluno por aluno, turma por turma, escola por escola. Fazemos o nosso estudo, a nossa análise desses resultados e a partir disso gera-se toda uma discussão com a rede, com as escolas, Ou seja, para que elas possam... Então ele não é por amostragem, é importante ficar claro. Não é por amostragem. Ele acontece em todas as turmas. Todas as turmas são avaliadas aluno por aluno. E isso gera um grande movimento dentro da escola e para a Secretaria de Educação. É a partir dessa avaliação que nós vamos referendar o plano de ação daquela escola e da rede como um todo e definir onde é que nós avançamos, onde é que a gente precisa melhorar. Ou seja, ela é o nosso guia, a avaliação externa do município de Sobral. Para que anos? Para do 1º ao 9º ano. Ah, então abrange toda a competência do município. Toda a competência do município, né? E agregado a isso, a gente está muito feliz porque o SPAES, que o governo do estado instituiu, também possui um processo de avaliação que é o SPAES, né? E o SPAES não dá essa condição também. Então é mais um instrumento que nós temos para saber se nós estamos fazendo o que é mais correto ou não. E, como eu disse, eu consigo visualizar hoje a nível nacional uma bandeira nacional da educação. O governo federal, não só essa ação, mas também essa ação, tem hoje tanto a Provinha Brasil, que avalia os alunos com 7 anos de idade e até 8 anos de idade, e temos a Prova Brasil, que avalia os alunos no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, o que vai gerar o IDEB de cada escola e o IDEB de cada município, né? E a gente fica muito feliz porque é a mesma linguagem, o mesmo diálogo. Nós estamos em consonância, é um projeto nacional. O que é o IDEB mesmo? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ele é gerado escola por escola. Então, os alunos do 5º ano, por exemplo, fazem a sua provinha, que é uma prova elaborada no governo federal, encaminhada para os municípios através do Estado. Ela é respondida pelos alunos e é consolidada a nível federal no sistema, onde está o resultado de todas as escolas. Sobral também é muito orgulhoso desse resultado do IDEB. O último que nós temos é referente a 2009, porque é de 2 em 2 anos, e o nosso IDEB foi 6,6. O governo federal lançou um desafio para os 5.500 municípios existentes no Brasil. Cada município, a partir do IDEB inicial que ele tinha, foi traçada uma meta a ser alcançada até o ano de 2021. O mínimo que se deveria alcançar no ano de 2021 seria o IDEB 6. Sobral, em 2009, alcançou o IDEB 6,6. Então, assim, foi o primeiro resultado de todos os municípios no Nordeste. Foi o município que mais avançou no resultado do IDEB no Brasil. E a gente fica muito feliz, porque é um resultado que mostra que a gente está trabalhando em prol de uma coisa muito bonita, que os nossos professores hoje, eu não tenho dúvida de dizer isso, né? Aprenderam a ser professores, né? Sabem do seu ofício, sabem onde estão, sabem onde devem chegar e sabem o caminho como traçar. Então isso é muito importante. O IDEB de 2011, daqui a 15 dias deverá estar saindo. Para vocês terem ideia, o SPAES do governo do estado do 5º ano de Sobral já mostrou que nós avançamos 30 pontos comparado com 2009. Então, se nós tivemos um IDEB de 6,6 em 2009, provavelmente nós teremos um IDEB de 7 a 7,5 de Sobral no ano de 2011, que está prestes a sair. As ferramentas utilizadas para se medir o IDEB são as mesmas utilizadas no SPAES, na Prova Brasil ou na avaliação externa? Quer dizer, qual a diferença que existe entre elas? Olha, existem diferenças, mas a matriz é a mesma, né? A matriz curricular é a mesma, né? Como eu disse e estou reafirmando, hoje nós temos uma bandeira nacional, tanto a nível de currículo, com suas diferenças, evidentemente, porque precisam ser respeitadas, como a nível de avaliação, como a nível de estrutura de apoio, desde a infraestrutura ao material pedagógico, né? No IDEB, o nome da prova que se faz chama-se Prova Brasil. E ela é agregado o fluxo escolar. Então, se a prova é do 5º ano, os meninos do 5º ano fazem a prova e nesta equação entra o fluxo de aprovação e reprovação, que compõe o resultado do fundamental inicial, que é até o 5º ano. A mesma coisa acontece no fundamental final. Os alunos do 9º ano fazem a prova e se
agrega o fluxo do sexto ao nono ano. E a mesma coisa acontece no ensino médio. É esta a equação do IDEB. Né? A prova ela é elaborada junto ao governo federal, pelo Ministério da Educação, mas a matriz curricular nós a conhecemos. Todos os municípios conhecem. É o currículo da educação básica. No governo do Estado, é a mesma equação. A prova ela já é do SPAES, que é o Sistema de Avaliação, né? Não é a prova Brasil, é outra prova, mas a matriz curricular é a mesma. Evidentemente que a prova, elas são diferentes. Cada quesito, cada questão é elaborada dentro de uma ciência, que é uma ciência que afere se aquele quesito consegue medir os descritores que o conteúdo aborda. Né? E aí é feito todo o resultado também e gerado um resultado das escolas e do município e das turmas. E a nossa também segue mais ou menos a mesma lógica, mas evidentemente que é uma outra prova, elaborada aqui no município, com o nosso grupo. Nós temos hoje uma gerência de avaliação externa, que se dedica, o seu grande objeto de trabalho é aferir, construir itens da prova, construir um instrumento adequado para cada série e aferir com precisão a aprendizagem daquela criança. Evidentemente que esse resultado ele é apenas uma aproximação, né? Ela é momentânea naquele momento, mas ela consegue gerar ali, dizendo se o sistema está conseguindo fazer com que os nossos professores e os nossos alunos estejam desenvolvendo em harmonia uma boa educação. Secretário, nós estamos falando do PAIC. Agora, de que forma a gente pode dizer que o projeto educacional de Sobral também está servindo de modelo para um programa nacional? Existe essa projeção? Ela é verdade? Olha, eu sou secretário de Educação de Sobral. Há alguns anos atrás, o próprio Ministério da Educação colocou que a Provinha Brasil tinha sido inspirado no estado do Ceará e que isso tinha surgido em Sobral. Então, não são falas do secretário, foi fala do governo federal e a própria revista Isto É publicou isso. Hoje, o PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que hoje está consolidado em todo o estado do Ceará, recentemente, né, e por coincidência, em junho eu estou indo a Brasília para um encontro chamado um GT de Grandes Cidades, Sobral está lá, e vai ser lançado oficialmente pelo ministro da Educação, o professor Luiz Mercadante, um programa de alfabetização inspirado no programa desenvolvido no estado do Ceará e que recentemente o Luiz Mercadante esteve aqui quando soube da inauguração da escola profissional, disse que queria conhecer Sobral exatamente pela história da política de alfabetização desenvolvida aqui. Então, assim, é um programa que se estendeu a nível de que está se estendendo a nível de Brasil, né? Eu tenho que fazer justiça, que foi o Fernando Haddad, enquanto ministro, que percebeu esse programa aqui do estado do Ceará, conversou bastante com a professora Isolda e percebeu que isso era uma coisa muito significativa. E ela é muito significativa simplesmente por uma coisa, né? Nós temos que entender que as nossas crianças, se não se alfabetizarem bem e numa idade recomendada, que nós consideramos que é 7 anos de idade, ela vai ter dificuldade de se alfabetizar posteriormente. Isso a gente percebe não só através de estudos que nós temos, como também da própria vivência de acompanhar as nossas crianças. Nós precisamos, o Brasil precisa, os municípios precisam consolidar uma política de alfabetização. Somente com uma boa alfabetização, essas crianças poderão fazer outras leituras do mundo, inclusive, com muito mais sensibilidade, com muito mais profundidade. Então, é uma ferramenta básica, né, para quem estiver assistindo, mas é tão simples a criança ler ou compreender o que lê, né? É tão simples. Mas no Brasil, isso não se tornou tão simples. Nós passamos décadas e décadas brincando de fazer a educação. Então, é chegado o momento de a gente fazer o dever de casa. O dever de casa é fazer com que a criança primeiro se alfabetize. Se alfabetizando, ele vai aprender outras linguagens, a história, a matemática, as ciências, as artes. Não impede de ela estar vivenciando isso e compreendendo, mas com a alfabetização como base, ela dá um salto qualitativo. Então, é muito importante esse programa hoje a nível nacional. É muito importante. O Brasil precisa investir massivamente na educação. E investir massivamente é vindo mais recursos financeiros para os municípios
e o município fazendo com bastante competência, com senso de responsabilidade, onde se deve aplicar. Há uma discussão hoje a nível nacional sobre o aumento do financiamento na educação do Brasil para os municípios. Eu concordo plenamente com esse aumento, sou defensor desse aumento de financiamento, entretanto, eu coloco um elemento que precisa ser dito para todos os municípios. Só adianta aumentar o financiamento na educação se os municípios aprenderem a usar bem esse dinheiro. Não adianta aumentar dinheiro na educação se os municípios continuarem, coisa que não está mais acontecendo no estado do Ceará, porque a gente está vendo os avanços, mas continuar é deixar o dinheiro ir por água abaixo. No Brasil sempre teve livros, poucos mas tiveram, sempre teve formação de professor, e os resultados das crianças, eles não conseguem terem bons resultados. Então, significa dizer que precisava de uma boa gestão, né? Inclusive, é uma coisa muito importante isso que eu coloco, porque assim, os nossos professores em Sobral, há 12 anos atrás, são os mesmos professores de hoje, com diferenças particulares. E os resultados são totalmente diferentes. Ou seja, o bom professor, para ser um bom professor, precisa de um bom projeto. É dentro de um bom projeto que você se reconhece como pessoa, como profissional. Eu acho que esse é o exemplo que Sobral demonstra muito bem. É o resgate de um ofício, o resgate de ser professor. Eu acho que essa é a grande lição que Sobral está mostrando, e não é Sobral, são os professores de Sobral que estão mostrando isso. E como é que se dá esse resgate ou esse processo de formação continuada do professor aqui em Sobral? Pois bem, né? Nós temos aí 2 linhas de ação nesse sentido, né? O primeiro foi nós entendermos que os nossos professores precisavam de uma âncora. Eles precisavam de uma âncora. Eles precisavam partir de um pressuposto assim, eu estou aqui, eu quero chegar ali, e quem é que vai me ajudar a fazer isso? Aí surgiu a formação em serviço, que eu citei para você. Ora, nós percebemos que os professores precisavam aprender a estudar o material do próprio aluno, compreender aquele material, desde a coisa mais simples, a própria concepção que o material estivesse embutido. Ele conhecendo esse material, é que ele vai conseguir desenvolver uma rotina. E cada rotina dessa teria várias atividades a serem desenvolvidas em sala de aula a cada dia do ano. A cada dia do ano. Então, isso se chamou formação em serviço, a âncora. Nela eu vou me segurar, nela eu vou me ancorar, nela eu vou me apoiar e vou dialogar com ela para eu saber o que fazer em sala de aula. Os professores precisaram disso, né? E isso foi muito importante. Entretanto, não só a formação em serviço, nós precisamos agora também ampliar os horizontes dos nossos professores. E aí é o que nós chamamos de formação continuada, né? Por esse motivo é que a gente lançou o Olhares, por exemplo. O que é o Olhares? O Olhares é um programa de ampliação cultural do professor, né? Tanto cultural como de próprio conteúdo. Então, é um programa onde o professor ele pode ampliar seus horizontes. O nome Olhares é exatamente isso, né? São vários olhares sobre o ofício de educar. Desde a metodologia, a concepção, o trabalho com outras linguagens que curricularmente ainda não estão formalmente dentro do currículo. Então, são programas de ampliação cultural. Então, nós acreditamos que a gente vai trabalhar essas 2 tendências no perfil do professor de maneira muito harmônica. A formação em serviço, porque ela dá a âncora lá na sala de aula, e a ampliação do cultural, que nós chamamos de formação continuada. Secretário, a gente sabe que o foco da educação é o aluno dentro de sala de aula, o seu rendimento dentro da sala de aula. No entanto, um dos maiores desafios hoje na educação é fazer com que esse aluno esteja envolto numa atmosfera de conhecimento que favoreça o incentivo dele pela educação. Existem exemplos exitosos de escolas em tempo integral, outros nem tanto. Eu pergunto, qual é a posição hoje do município com relação às atividades do aluno fora da sala de aula? O que fazer para criar nele esse incentivo para saber que o conhecimento é algo importante na vida desse aluno? A tua pergunta é uma pergunta desafiadora, mas muito agradável, porque vai me permitir falar sobre esperança, né? Sobre futuro. Tudo que eu falei até agora, na minha concepção aqui, quem está falando agora é o Júlio César, né? Mas também o secretário de Educação. Na minha concepção, o resgate que eu falei da política de alfabetização, da aprendizagem curricular dos alunos já alfabetizados, né? Isso é coisa do século passado.
O problema é que o Brasil, na educação, estava inserido não só no século passado, do início do século passado, e olhe lá se não fosse do outro século. E nós precisávamos resgatar, estamos resgatando. Você está entendendo? Aprender a ler e escrever, saber história, matemática, ciências, isso não deveria ser uma coisa extraordinária. Não deveria ser. Mas é extraordinário porque o Brasil não fazia isso com competência. Está começando a aprender a fazer. Certo? Agora, nós temos que pensar também no futuro, na esperança. Ou seja, numa educação que não seja mais do século passado. Então nós precisamos criar, e aí você foi muito feliz na palavra, desenvolver uma atmosfera que consiga fazer com que as nossas crianças e jovens participem do movimento educativo, do processo de escolaridade, ou seja, da escola, com outras linguagens, com outra atmosfera, com outra visão, fazendo com que ele queira estar lá. Que ele queira estar lá. Que ele se sinta desafiado pela sua motivação e não pela obrigação de estar lá. Então, as escolas precisam sair do século passado para se tornarem atrativas, prazerosas, para que as crianças e os jovens possam estar lá. Né? Aí, veja bem, aí nesse sentido, nós temos, eu separei para ficar didático, mas vou juntar agora. A primeira ferramenta para você ter um aluno dentro da escola, ou um jovem dentro da escola, é fazer com que a sala de aula funcione. Você imagina um aluno com 30 mais colegas dentro da sala, os 29 estão compreendendo o que o professor está dizendo, e eu não estou compreendendo o que o professor está dizendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou faltar à escola, por vergonha, porque a minha autoestima fica baixa, e isso vai acabar com que eu abandone a escola. Isso vai fazer com que eu possa estar mais tempo lá na esquina, porque lá todos me entendem, e aqui eu não estou entendendo ninguém me entende. Então, a primeira estratégia é ter uma boa educação onde todos aprendam. Se eu, aluno, aprender aquele conhecimento na sala de aula, aí minha autoestima vai lá para cima e eu vou querer ir para a escola. Essa é a primeira tarefa de uma escola. Resgatar esse ofício que não é desse século, é do século passado, mas nós precisamos resgatar. Ora, mas só isso não é suficiente. Nós precisamos instrumentalizar as nossas escolas com tecnologias, com linguagem do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, por exemplo, a informática hoje, eu tenho 2 filhas, né? Parece que elas nasceram já com um chipzinho, porque elas me dão aula no notebook, no computador, nos programas, baixam vídeo, conversam comigo, aprendem inglês sozinhas. Qual a idade delas, né? secretário? Uma tem 12 e outra tem 10. Né? E nós precisamos fazer com que essa nova linguagem seja parte da educação das nossas crianças. Porque se a escola não oferece, o cybercafé está ali na esquina e oferece. E o cybercafé está nas periferias. Elas não estão Nos distritos também estão. Estão nos distritos, elas não estão nos bairros sofisticados, elas estão nos bairros periféricos. Então, ora, é estimulante. Ali o conhecimento, por mais que não queiramos aceitar, mas é verdade, o conhecimento está aberto, é democrático. As crianças e os jovens o utilizam. Então, as escolas precisam saber utilizar essa ferramenta de maneira muito inteligente. Dentro da escola, nós precisamos ter também outras linguagens que são parte constituinte da formação humana. Os esportes, as artes, as danças, todas essas linguagens precisam estar incorporadas definitivamente dentro do processo da escola. Por isso que a escola em tempo integral é o grande objetivo hoje no Brasil. Para que se possa ter uma escola que o tempo da vida da nossa criança tenha 8 das 24 horas do dia, 8 ele possa dormir, 8 ele possa estar na escola e 8 ele possa estar com sua família. Mas numa escola agradável. Porque se a escola não for prazerosa, não for agradável, que ele não aprenda, que ele não vivencie, que ele não saiba se relacionar com seus amigos, né? Ele não vai estar na escola, ele vai estar fora da escola. Sobral tem um indicador que me chama muito a atenção. Há 4 anos, a nossa taxa de abandono, do 1º ao 9º ano, são 17 mil alunos, é de 0,16. Não é 1 não, é 0,16. Há 4 anos, a nossa taxa de abandono do 1º ao 5º ano é 0. Nós conseguimos zerar. As crianças que iniciaram no ano, no outro ano se matricularam novamente. Em frequência tem, nós estamos diminuindo em frequência, mas ela existe. Mas as crianças resgataram.
retornaram à escola. As crianças manteram o vínculo com a escola. A família mantém vínculo com a escola. Isso é um indicador importante. Porque não tem boa educação se a criança não for para a escola. E Sobral já tem, inclusive, adota programas de continuidade dentro da escola, como é o caso do Segundo Tempo e do Jornada Ampliada também, não é? Isso, a gente, como eu disse, né, Sobral prevendo o futuro e querendo viver o futuro no presente, a nossa busca hoje é pela escola em tempo integral. Nós estamos fazendo o dever de casa do século passado e estamos buscando a escola em tempo integral. Uma escola com esse clima, com essa dimensão que eu estou colocando aqui. E não se faz isso da noite para o dia. É bom essa reflexão. Sobral hoje tem 42 escolas de ensino fundamental e 3 centros de educação infantil. Sabe quantos anos passou para Sobral constituir essa rede? São 45 escolas, né? Mas são 130 prédios, porque tem as extensões, os anexos. Sabe quantos anos? 40 anos, 50 anos. Não é em 4 anos que a gente vai construir toda essa quantidade para oferecer em tempo integral. Né? Porque eu vou precisar de equipamentos para colocar as nossas crianças jovens. Então, se ali tem 100 crianças naquela escola, eu vou precisar de uma outra escola para ficar 50 numa e 50 na outra, e as duas terem tempo integral. Mas a gente já está partindo muito fortemente, com 3 ações muito fortes. A primeira, de construir mais equipamentos, né? Agora mesmo, na gestão do prefeito Veveu, nós já estamos com 11 centros de educação infantil já prestes a ser realizados. 4 já estão sendo construídos, 3 já estão com ordem de serviço e mais 4 estão com licitação marcada. 3 sendo autorizados pelo governo federal, já tudo direitinho. Então são 11 centros de educação infantil. É o maior investimento que está se fazendo na educação infantil hoje, aqui em Sobral. Temos a perspectiva de construção de 2 escolas do ensino fundamental também já para esse ano. Já está marcada as licitações. E temos 15 escolas em parceria com o governo federal. 8 já está a documentação toda correta. Então, isso assim, nós estamos fazendo o primeiro ponto, que é a estrutura física. Mas, já há algum tempo, a gente desenvolve uma metodologia muito inteligente de chegar à escola em tempo integral, que é o Jornada Ampliada. Né? Nossas crianças, 30% das nossas crianças, elas participam no contraturno da escola de aulas, de atividades pedagógicas, de dança, de música, de contação de história, de teatro, de mímica, né? De comunicação, inclusive. Nós temos o Fala Garotada, com uma equipe de 170 professores, uma coordenação em torno disso. O Segundo Tempo faz parte desse projeto também, da Jornada Ampliada, que é em parceria com a Secretaria de Esporte do Governo Federal, onde 30% das nossas crianças já estão caminhando para a escola em tempo integral. Evidentemente que nós precisamos institucionalizar ela em um equipamento, mas é essa a busca de Sobral hoje. Professor Júlio César, nós estamos chegando aqui ao final da edição do nosso programa, mas eu queria ter até muito mais tempo para a gente trabalhar todas essas temáticas. Quero lhe fazer o convite para vir aqui outra vez, para continuar esse nosso debate, e queria que você deixasse a sua mensagem para os espectadores da nossa TV Interaja. Primeiro, eu queria agradecer a TV Interage pelo convite, na pessoa tanto do Tiago como do Paulo, né? Agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou vindo aqui não falar simplesmente pela Secretaria, mas falar por uma política de educação voltada para as crianças e jovens do município de Sobral. E me deixar à disposição, né? Quero fazer 2 agradecimentos, se vocês me permitem, além de agradecer à própria TV. Quero agradecer a todos os profissionais que fazem a educação de Sobral e quero agradecer também à política pública que conseguiu permitir que isso acontecesse. Se eu fosse simplificar todo o projeto que Sobral tem, eu diria que só aconteceu por causa disso. O primeiro, pela decisão política de fazer. Não foi fácil, foi muito difícil, continua sendo difícil. E a segunda não adianta desenvolver um projeto e os profissionais que estão na escola não estejam abertos a eles. E os nossos profissionais demonstraram que estão abertos a esse projeto. Então ele deixa de ser só do poder público, ele passa a ser parte, um patrimônio hoje da própria comunidade, da própria sociedade. Então eu queria agradecer publicamente tanto aos nossos profissionais, às escolas, à comunidade onde nós estamos inseridos, como ao poder público estabelecido, porque sem eles esse projeto não vingaria.
Paulo Passos, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Interaja, estar aqui com vocês no Sobral News em Debate e me colocar à disposição para, quando possível, poder debater com vocês os mais diversos temas, participar, porque para mim não é trabalho não, é uma alegria estar aqui. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Sobral News em Debate, agradecendo a você, espectador da TV Interaja, e fazendo um convite para estar conosco no nosso próximo programa. Muito obrigado, um abraço.